Olá, tudo bom? Hoje nós voltamos a falar sobre um pouquinho mais de mestrado, mas hoje prepararam algumas pautas bem especiais aqui pra gente, falando dos 5 mitos que as pessoas podem ter no programa de mestrado ou que as pessoas podem ter com relação ao programa de mestrado. Lembremos que o mestrado trata-se de um programa chamado stricto sensu, não lato sensu, é pós-graduação, mas é pós-graduação stricto sensu. E geralmente são para as pessoas que querem dar aquele up, né, na carreira, como eu vi essa semana, ou ainda querem começar a ingressar no mundo da pesquisa. Às vezes lecionar, às vezes pesquisar, às vezes um plano B para dar aula depois que se aposentar. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre alguns mitos que podem ocorrer no programa de mestrado e que você tem que estar bem atento. Mito 1. Mestrado é fácil. Não é. Hoje ainda nós temos no Brasil menos de 3% da população que é mestre. Não é, e existe um motivo, né, para isso, não só a questão de valor, mas com relação à complexidade da pesquisa, complexidade de um mestrado. Até a pós-graduação lato sensu, desde o seu ensino infantil, você foi acostumado a trabalhar no processo da construção do conhecimento como um sujeito passivo, ou seja, você ia lá, assistia às aulas. As aulas eram, desde o começo, já organizada pela grade curricular da instituição. Então, você não tinha opção de escolha, opção de não participar, nada disso. Até a pós-graduação lato sensu, você tem as disciplinas a cumprir, você vai lá, assiste às aulas, faz o trabalho determinado e, desse jeito, você vai construindo o pensamento. Quando você chega num programa de stricto sensu mestrado, esquece isso. A primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher, entender como funciona um programa, entender como funciona a questão de créditos, escolher suas disciplinas entre os créditos obrigatórios e entre os créditos que não são obrigatórios, mas devem ser também compostos, entender e ir atrás de congresso, de artigo, de publicação. Você vai entrar num novo mundo. Agora você é o sujeito ativo na construção do seu conhecimento. Então você pode escolher as matérias, escolher os professores e o trabalho final será uma dissertação, se você faz parte de um programa de mestrado acadêmico. Agora, se você for para um programa de mestrado profissional, aí esse nome pode ser outro, mas a sua composição deve estabelecer um critério rigoroso dentro do método científico. Além disso, você vai passar pela banca de qualificação e depois pela banca de defesa. Então, mestrado definitivamente não é uma coisa fácil. O segundo ponto, o mestrado pode ser considerado como um curso livre de lato sensu. Também não. O mestrado, stricto sensu, ele tem que ser validado pela CAPES. Ele tem que ser reconhecido pela CAPES. Então, não é qualquer instituição que vai conseguir fornecer um curso de mestrado. E quando a instituição te ofertar esse curso, você tem que ir lá no site da CAPES e conseguir observar se esse programa está habilitado, está reconhecido pela CAPES. Para atuar no Brasil, precisa, de forma reconhecida, você vai ter que ter um programa, um reconhecimento do seu título pelo pessoal da CAPES. Terceiro, no mestrado eu tenho a liberdade, posso fazer o que quiser. Não. Embora você se torne sujeito ativo no seu processo de construção do conhecimento, o sujeito que vai escolher a disciplina, que vai escolher as matérias, que vai tomar a frente, que vai ver o que é importante para você, a sua produção do conhecimento ela vai estar ligada às normas dos programas e também à orientação do professor, daquele professor orientador que vai te nortear de acordo com o que ele ou ela acha adequado para que você possa defender. Então esquece a ideia que você vai chegar num ambiente, vai estar todo mundo colaborando, todo mundo bonzinho, ansioso
ansioso para receber gente nova. Esquece isso, você vai ter que ralar, vai ter que pesquisar, vai ter que ler, vai ter que escrever, vai ter que trabalhar com essa construção do conhecimento e essa construção do conhecimento junto com seu orientador. Por isso, pode acontecer que você tenha alguns problemas nesse processo de adaptação, o que é fácil também. Às vezes, se você fica nervoso, o orientador ou orientadora usa palavras, expressões que você não conhece. Para isso, eu recomendo aqui o canal. Nós temos mais de 600 vídeos com bastantes pormenores dessas palavras, né, desse mundo novo, a linguagem como CAPES, estado da arte, variável, tudo isso a gente já buscou sanar aqui através de alguns vídeos e através das perguntas de vocês também. Então, você vai entrar num ambiente novo e você vai ter que se adequar, aprender esse ambiente novo. É quase como se você estivesse morando um tempo fora do país, porque você tem tanta coisa para aprender que você realmente tem que se dedicar a compreender esse novo universo. E o universo do mestrado, ele é realmente atípico para a maioria das pessoas. Ainda é atípico no processo da construção do conhecimento. Então, uma coisa nesse mestrado aqui é você achar que pode ser livre porque você pode ser sujeito ativo, mas não é verdade. Você é um sujeito ativo, mas não livre. Você tem que obedecer às demandas da instituição. Você tem que obedecer o processo de metodologia científica na produção do conhecimento e obedecer, e aí eu acho que é o mais complicado, você conseguir compreender e trabalhar em conjunto com o seu orientador ou com a sua orientadora. Outro mito que nós podemos colocar aqui, o quarto mito de que o mestrado é um programa longo, que você vai entrar e não tem prazo para sair, ou é um programa de 5, 6, 7, 8 ou 10 anos. Em alguns países, eles realmente têm essa conduta. Você entra no mestrado ou entra no doutorado, você pode ficar sendo doutorando a vida inteira. Você deixa que você pague a mensalidade ou vá atualizando a sua inscrição, você não tem esse tipo de exigência. Inclusive, aqui vale um alerta. Eu vi muitas instituições latinas, muitas empresas ofertando alguns programas de mestrado aqui no Brasil, que além de não serem reconhecidos aqui no Brasil e não ter especificações para que possa vir a ser reconhecido, ainda enfrenta outra problemática. Eles tentam reter o aluno o máximo possível. Eu já tive contato com pessoas que ficaram 7, 8 anos tentando terminar um mestrado e pagando todo mês a mensalidade para a instituição. Então, preste atenção para que você não caia nisso. Aqui no Brasil, os programas regulamentados pela CAPES têm o período médio de 24 meses para o aluno terminar o mestrado. Mínimo 18 meses, não consegue terminar antes disso, porque tem o processo de inscrição, de qualificação, de defesa, tudo isso tem um prazo médio 24 meses, e se o aluno pedir uma extensão de mais 6 meses, o que levaria o programa para 30 meses no máximo. Terminou esse tempo, jubilou, perdeu tudo o que fez, tem que ingressar num programa de mestrado de novo. Então, aqui no Brasil, o programa de mestrado não é longo, médio 24 meses com extensão de 6 meses, tá ok? E por fim, não menos importante, na verdade, eu acho que uma das coisas mais interessantes é você saber o mito de que mestrado é tudo igual. Não. Nem mestrado acadêmico, nem mestrado profissional, nem mestrado de programas diferentes, com professores diferentes. Não existe uma fórmula, não é uma receita de bolo. Cada professor, cada programa, cada instituição vai ter uma carinha, vai ter uma linha de pesquisa, vai ter um formato de entrega, vai ter uma preferência por parte da banca. Então, eu vejo que isso tem travado bastante pessoas. Por exemplo, tem instituições que trabalham aqui no Brasil, são reconhecidas pela CAPES, mas elas adotaram o modelo da cabeça delas, por algum motivo, de replicar trabalhos americanos. E elas deixam os alunos doidos, porque a realidade americana não é a mesma do que a nossa, e também as ferramentas de lá às vezes não pode ser aplicada aqui, mas os professores querem que os alunos repliquem trabalhos americanos. Outras instituições, elas acabam adotando linhas de pesquisa de professores, pesquisadores específicos. Então, todo o programa tem que trabalhar com aquela linha, porque se sai um pouco, sai do conforto. E isso não é
só de instituição, isso é de programa, às vezes na mesma instituição, isso é de preferência de orientador ou de núcleo de professores. Então, dê uma olhada, preste atenção para que você não cometa essa gafe, tá certo? Nós colocamos 5 mitos de mestrados e espero que você consiga compreender para escolher da melhor forma possível o seu programa e aproveitar ao máximo esse tempo de conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!